Por favor, abra sua Bíblia aí, se não abriu ainda, em Mateus, no capítulo 12, no verso 25, diz o seguinte, 12, verso 25, diz o seguinte: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Vamos ler de novo. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, ou seja, também será arruinada. Paizinho querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio que nós temos de poder ler e receber e sermos ministrados pela tua palavra. Dê-nos entendimento para compreender o quão profundo é essa revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ainda antes de entrar, Anderson manda saudações. Ele está ministrando em Londrina, no Paraná, com Paulo Silva. As últimas notícias que a gente teve dele, ele estava sofrendo por evangelho, e ele ganhou sushi, ele ganhou churrasco, ele ganhou todas as fotos que o Paulo me mandava, era ele comendo. Eu digo, o cara não foi para trabalhar aí, cara. Eu digo, não, que eu estou mandando só as boas, eu vou mandar do dele trabalhando agora também. Não, faça favor, porque daí, viagem missionária, o camarada só vai para passar mal desse jeito aí, eu também quero, digo. Eu também, me convida a próxima vez para ir para Londrina, né? E essas aí eu também quero. Mas amém, ele manda saudações e lamenta não poder estar aqui com a gente na ceia hoje, tá? Mas era um compromisso que ele tinha assumido com o Paulo, e Paulo é um grande amigo, que nos abençoa muito. Alguns convites você não pode dizer não. Você vai aprender na vida que para algumas pessoas a gente não pode dizer não, e para outras a gente tem que aprender a dizer não é assim? Para alguns a gente costuma dizer muito sim, e estamos precisando dizer não, para não sermos abusados emocionalmente, espiritualmente, e a gente tem que aprender a dizer não também. Mas o Paulo é um cara que a gente não tem como dizer não, porque nos abençoa grandemente. Quero falar hoje um pouquinho, nós vamos entrar nesse mês de novembro, já entramos no mês de novembro, mas o mês de novembro ele é conhecido como o mês da família. Muito se ministra sobre família, e é um tema enorme para ministrar, um tema fantástico para se ministrar, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Deus ele criou um lugar perfeito chamado família. Pelo menos era quando ele criou. Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, para que fiquem parecidos, semelhantes a Deus, e que, semelhantes a Deus, eles tivessem um lugar chamado família. Que ali tivesse segurança, tivesse respeito, tivesse amor, tivesse apoio. A ideia era fantástica, o plano era lindo. O que acabou acontecendo é que foi descambando com o tempo, mas o plano original era lindo, continua sendo lindo. Um lugar onde nós, de fato, pudéssemos nos esconder, um refúgio. A Bíblia fala em Mateus que todo reino dividido não suporta as lutas. Da mesma forma, uma casa dividida não suporta as lutas. O que ele está dizendo aqui é que lutas vão vir, e que a situação vai bater, e a coisa vai acontecer, a coisa vai apertar, a água vai passar às vezes do nariz, os ventos fortes vão vir, e a coisa vai pegar, o bicho vai pegar. E se o reino estiver dividido, ele não aguenta. A mesma coisa, uma casa dividida também não vai permanecer. Eu fui buscar no Senhor alguma coisa que eu pudesse trazer para vocês hoje, que fosse nova para mim. E eu gosto de ministrar algo que não é novo para mim, porque primeiro me ministra o meu coração, e depois eu consigo ministrar feliz e empolgado. Talvez não seja novo para você, mas para mim foi.
eu digo, e eu fico empolgado quando algo acontece assim, eu tenho mais prazer de ministrar, porque parece que eu descobri uma revelação. Talvez o camarada que está ouvindo diz, eu já sabia isso aí, ó. Para mim não fez sentido, diferença nenhuma, mas para mim fez. E eu vou falar um pouquinho, ainda que brevemente, porque nós temos a ceia, nós temos membramento, mas eu quero poder compartilhar isso com vocês. Eu quero falar sobre esse lugar seguro, ou esse lugar especial que deveria ser a família, sobre essa atmosfera que nós deveríamos viver ou ver mais constantemente e que nós não vemos. E o porquê isso não acontece. É óbvio que família tem que ter união, tem que ter amor, tem que ter tudo isso, óbvio. A mesma coisa é numa empresa, se sócios não andam juntos, não são unidos, não trabalham juntos, não carregam os mesmos valores juntos, vai dar confusão. Uma hora ou outra vai dar confusão. Eu conheço alguns empresários que os sócios são tão diferentes, eles são tão distintos, eu não sei como aquela sociedade um dia aconteceu. Eles são tão distintos que quando um manda demitir, o outro manda admitir o mesmo cara, um quando xinga, o outro vai lá e abraça, um quando diz que está errado, o outro diz que não, assim é que está certo. O pobre dos caras fica confuso, muito confuso. Sociedade não há união, não há forma de se trabalhar. Os clientes ficam confusos, os fornecedores ficam confusos, os funcionários ficam confusos. Obviamente tem que ter união. Isso é óbvio, isso é claro. A mesma coisa acontece numa igreja. Nós aqui nos reunimos nesse lugar porque nós cremos em coisas semelhantes, nós estamos dispostos a pagar o preço, pelo menos a maior parte, a pagar um preço por coisas que nós cremos, nós carregamos algumas coisas que nos unem. E por isso eu frequento esse ministério, eu me identifico com o que está acontecendo aqui. É mais fácil isso. Os meus relacionamentos são com pessoas que eu me identifico. Não é interessante quando você não conhece alguém, você nunca viu, mas você conversou 1 hora ou 2 em alguma festinha, algum evento social, alguma coisa, parece que conectou. Puxa, tem algo que conecta pra caramba e você diz assim, ó, parece que eu conheço há tanto tempo. E tem pessoas que você de fato conhece há tanto tempo e que você nunca linka, você nunca conecta mesmo. Porque é muito diferente. E isso está tudo certo, está tudo bem. Mas mesmo não conectando 100%, nós podemos carregar os mesmos valores. É muito comum a empresa botar na parede os quadrinhos, do valor, missão, visão, para que todo mundo ande na mesma página. Esse é o rumo que a gente está andando. Essa é a direção que nós estamos tomando. A mesma coisa acontece na igreja. Nós nos unimos aqui, nós nos reunimos aqui, porque nós cremos em coisas semelhantes, correto? Não é verdade? Nós carregamos os mesmos valores. Nós queremos carregar os mesmos valores. Os valores nos unem. Os valores nos aproximam. Eu sento com qualquer um de vocês e a gente tem uma liberdade maior do que o que eu tenho com pessoas de outra igreja ou de outras denominações, com valores distintos, mas eu me identifico. Quando eu o encontro ou os encontro, parece que eu encontro alguém muito próximo, porque nós ouvimos a mesma ministração, nós somos tocados por Deus da mesma forma, nós temos uma mensagem que acontece frequentemente no mesmo ritmo, da mesma forma, e parece que nós estamos indo todos para o mesmo lugar, e isso é muito bom. Nós temos algo que nos une, e a gente chama isso de valores. Aqui na igreja nós temos os 4 pilares da igreja, que são os valores da CTF, do Ministério Catch the Fire. No tocante à família, algo acontece muito parecido. Eu quero que você acompanhe o meu raciocínio, voltando um pouquinho em João, José e Maria.
Eles constituíram a família mais única. Bom, nós temos muita família estranha hoje, mas esses caras constituíram a família mais única que o mundo já viu. Nada era convencional nessa família, absolutamente nada era convencional. Para começar, o anjo aparece para Maria, que era uma mulher virgem, e diz que ela ia conceber e dar à luz ao Salvador. Ela não era casada, ela era virgem. E por isso foi escolhida, porque era imaculada, e teria que ser assim. Essa história já é difícil de acreditar que alguém foi concebida pelo Espírito Santo. E ela é. E o anjo também tem que falar, obviamente, com o futuro esposo, porque essa história da Maria chegar e dizer assim, eu vou começar a engordar, porque na realidade eu estou grávida, e eu vou conceber e dar à luz, na realidade ele é uma semente do Espírito Santo. Olha, eu não sei quanto a você, por mais que amasse Maria, essa história é muito difícil de engolir, né? E Deus, sabendo, na sua infinita sabedoria, que isso era verdade, também manda um anjo falar com ele, porque assim não tinha dúvida. Meu amigo, quando aparece um anjo, treme tudo, e o camarada gela e fica branco, assim, o que ele falou é verdade. Para começar, ninguém via anjo. E Deus visita ele, e visita então o casal, e agora o casal já na mesma página, me acompanha isso comigo, o casal na mesma página, o anjo não ia aparecer só para um, aparece para ambos, e ambos na mesma página entendem um grande chamado, uma grande comissão. E ali junta-se uma família, une-se e inicia-se uma família melhor, inicia-se um processo familiar com um grande objetivo, de criar um lar para o Salvador. Olha o desafio que eles tinham. Eles tinham que ministrar ao Messias, eles tinham que ensinar o Messias. A Bíblia fala que a família teve outros filhos. Jesus teve irmãos e irmãs, mas não dá o nome das irmãs. Mas teve irmãos ou meio-irmãos, já que uma vez que saiu só do ventre de Maria e ele foi concebido pelo Espírito Santo, e os outros eram meio-irmãos, né? Se nós pensarmos assim, José não teve participação no processo nenhum, mas Deus o escolheu porque ele era da linhagem de Davi, e sendo assim ele cumpriu a profecia de que o Messias viria da linhagem de Davi. Ele era um cara muito especial. A Bíblia não dá ênfase em Maria demais. Não diz que devemos adorá-la, que devemos venerá-la, ou que ela é um caminho para chegar a Deus. Não, a Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens e não houve mais ninguém. Contudo, ela foi muito honrada, muito cuidada, obviamente, por ter sido escolhida como um ventre sagrado, né? Mas acompanha comigo a história. Eles tinham uma visão e uma missão para cumprir. E era uma missão tão especial e tão única de formar um lar que iria ser um lugar de refúgio, um lugar de segurança, um lugar onde Jesus, crescendo com os mesmos conflitos de qualquer criança, com as mesmas brigas de rua de qualquer criança, com os mesmos problemas com irmãos, como qualquer criança, eles iriam ter que cuidá-lo, nutri-lo, amá-lo, educá-lo, ministrá-lo, os desafios de qualquer pai. Eles também tinham. Jesus não levitava. Não, ele corria, ele quebrava as coisas dentro de casa, ele era uma criança. Ele era uma criança diferente, mas era uma criança. E teria que ter um lar para essa criança. Era uma criança única, que aos 12 anos discutia a palavra de Deus com os sacerdotes, mas era uma criança. Que lar é esse que consegue servir de refúgio? Que lar é esse
que poderia ser um lugar para correr e ali conseguir encontrar uma palavra de sabedoria. Que homem é esse e que mulher é essa, que até então eram pessoas comuns e que de repente têm a responsabilidade de ministrar o caráter, de ministrar a palavra de Deus, inclusive, a fé, valores para o Messias. E a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 1 e no verso 25, diz que Jesus teve outros irmãos, mas que, preste bem atenção, mas que José só conheceu a Maria depois que ela deu à luz a Jesus. A Bíblia diz que ele só teve relações sexuais com ela depois que deu à luz a Jesus. Ou seja, ela gerou todo o filho, mesmo sendo virgem, e ela teve um filho, sem ter relações sexuais, para que esse processo fosse um processo realmente único, genuíno, verdadeiro. O primogênito da família, porque vieram outros depois, mas o primogênito foi de fato uma gestação única e exclusiva, fantástica, sem ter dúvidas nenhuma de que de fato era uma semente colocada pelo Espírito Santo. Agora cá entre nós aqui. José não tinha intenção ou muita vontade de ter relação com a sua esposa? Obviamente ele tinha. José não tinha um objetivo de poder ter uma vida normal como qualquer homem, porque daí ele saía, ele ia ali onde é que os homens lavavam os jumentos, no lava-jumento ali, enquanto ele esperava a fila dele, na fila chegar a vez dele, eles conversando, e um falando da esposa, e o outro, e ele... Lá em casa a história é bem diferente. E ele não podia nem compartilhar com ninguém, porque era uma história muito louca, muito difícil de acreditar. E Maria se juntava com os seus familiares que contavam histórias, e ela não tinha as mesmas, era diferente, era única. Mas dessa família única, que soube esperar o momento certo e cumprir o seu chamado, nasce o Messias, e aí vocês conhecem toda a história, mas o que talvez nós não nos damos conta é que eles pagaram um preço gigante para viver esse negócio chamado família. Para conseguir ver a missão, a visão dessa família se cumprir, o preço foi gigante. De preconceito, de rejeição, de falta de compreensão, de necessidades físicas, fisiológicas não supridas. Eles pagaram um preço gigante para conseguir ver esse projeto realizado. Eles tiveram relações depois, obviamente, outros filhos vieram, eles foram uma família como qualquer outra, ele também trabalhou, ele era carpinteiro, ele também trabalhou, ele também teve que criar os filhos, ele também teve as mesmas despesas, ele teve os mesmos conflitos com os outros, eles foram uma família normal depois disso, mas no primeiro plano, no primeiro momento, eles pagaram um preço altíssimo para ver essa missão cumprida. E eu acho que é exatamente nesse ponto que eu pararia e nós poderíamos refletir com o que está acontecendo conosco hoje. Nesse ponto, para aí, tranca aí, para a fita, segura. Nesse ponto. A doação que essas duas pessoas tiveram para conseguir ver uma missão cumprida era muito maior, e a dedicação, e o amor, e a vontade de fazer essa missão acontecer, era muito maior do que os seus desejos pessoais. Eles colocaram de lado, por 9 meses, tudo o que a sociedade ensinava, tudo o que os amigos cobravam, tudo o que eles queriam,
para conseguir investir num negócio chamado família, projeto que Deus havia instituído para eles. O preço que esses caras pagaram foi um preço tão alto de negação total, de rejeição do seu eu total, para conseguir viver o que Deus tinha para eles. Lá na frente, eles puderam colher os frutos. E até hoje, eu e você estamos falando justamente deles, justamente da história deles. Nós estamos falando de família e eles são um exemplo a ser seguido. O que nós estamos vivendo hoje, o que é o modelo de família que a sociedade cria hoje, é um modelo de família onde ela é uma família baseada nas minhas necessidades, nos meus direitos e nos meus desejos. Nós não somos indivíduos trabalhando em conjunto, nós somos indivíduos nos usando enquanto há interesse, enquanto há ganho. E no momento em que não há mais ganho, esse contrato deixa de ser necessário. Vamos romper um contrato, como se rompe contrato de locação de qualquer sala de que vende picolé. Nós rompemos esse contrato porque já não tem mais interesse nenhum. Eu deixei de ter ganho com essa troca. Eu não tenho mais ganho nenhum. Qual é o ganho que eu tenho? E eu busco alguém que possa me dar um ganho. E a sociedade nos ensina que se você não está feliz, você tem que dar um pontapé na bunda, fazer aquela sociedade, né, que a gente conhece, muitas sociedades, né, que um entra com o traseiro, o outro entra com o pé, e se resolve a sociedade, meio a meio, se resolveu. É assim que a sociedade nos ensina. Não é verdade? Nós temos que buscar a nossa felicidade. O que é bom para ti? O que é bom para ti? O que é bom para mim é isso. Então, vai. O que é bom para ti está tudo certo. O plano dele de família, o plano dele de andarmos juntos vai muito mais além do que ser feliz. Nós perdemos, eu gostaria que colocasse no telão uma frase do Augusto Cury, um escritor cristão que muitos de vocês devem gostar. Se não gostam, não tem problema, não vai mudar nada. Ele vai continuar sendo famoso e vendendo milhares de livros no mundo inteiro, em diversos idiomas e tudo isso. Mas Augusto Cury foi um camarada que encontrou a Jesus Cristo através de estudar a sua história. Ele encontrou Jesus e se apaixonou por Jesus e começou a escrever sobre Jesus depois de estudar a história dele e ver o seguinte: esse homem é único. Esse homem não tem outro igual, e ele se entrega ao Senhor estudando a história de Jesus. Não dá para ler? Agora dá. Se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz. Mas se você tiver alegria fora de casa e tiver uma guerra na sua família, a infelicidade será sua amiga. A Bíblia está cheia dessa instrução. A Bíblia fala que é melhor morar numa choupana do que num palácio com uma mulher rixosa. O que ele está dizendo é o seguinte: o que importa mesmo é você ter paz. O que importa mesmo é esse lugar chamado lar ser um lugar tão seguro que não importa a confusão que está lá fora, quando você abre a porta e você entra no seu lar, por mais simples que ele seja, por mais meia água que ele seja, ele é um lugar de refúgio. Ele é um lugar seguro, ele é um lugar que Deus criou para você se refugiar, se esconder. Esse lugar chama lar. E José e Maria, João e Maria é o que as migalhas para fugir da bruxa, tá? Então, João e Maria é outra história do dedinho gordo que está na hora de botar na panela. Lembra? A Maria está gordinha. Não, é outra história, outro momento. Hoje é José e Maria. E José e Maria criaram um ambiente
tão especial e tão único que Jesus podia vir. Ali se encontrava um lugar perfeito para um camarada com os maiores desafios da humanidade. E por maior que fossem os desafios, e olha que desafio que Jesus tinha, um camarada que o seu suor se transformava em sangue, um camarada que sofreu absolutamente tudo que você pode imaginar, ele tinha um lar. A Bíblia fala que José morreu cedo, ele morreu quando Jesus ainda era jovem. Nós nunca sabemos quantos anos nós precisamos para cumprir o nosso chamado, né? Alguns 90, outros 80, outros 30, outros 10. Mas Jesus perdeu o seu pai muito cedo. Mas quando ele morre, ele pede para que pessoas cuidem da sua mãe. Tal era a honra que ele tinha, pelo cuidado e tanto o carinho e o amor. Porque neste lugar chamado família, é onde ele encontrava refúgio quando o bicho pegava. Pessoal, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. A coisa está ficando cada vez mais complexa e pesada. Eu nunca vi uma sociedade tão doente. Psicólogos cristãos hoje são cada vez mais raros de encontrar, que de fato amem o Senhor e consigam atender o povo, mas quando tem, estão com as agendas lotadas, porque o povo de fato está emocionalmente doente. Porque aí fora está complicado. Aí nós vamos dizer, não, mas Jesus não sofreu tanto assim. Não sofreu tudo. Você imagina o que você quiser. Pega a sua situação e lembra. Jesus já perdeu muito dinheiro. Olha, ele não perdeu muito dinheiro, ele perdeu todo o dinheiro. Ele não tinha absolutamente nada, ele não tinha onde encostar a cabeça, ele disse. Não, mas Jesus não foi traído por amigos, que nem eu fui. Ei, não entra nessa área, porque essa é a área que ele mais levou na cabeça. Muito traído, foi inúmeras vezes traído. Não, mas você pode dizer que ele nunca foi agredido. Pô, eles queriam atirar ele debaixo num penhasco. Vão atirar ele, vão acabar com ele. O que você imaginar, Jesus sofreu. Tristeza, muita. Pressões, muitas. Estresse, naquela época não tinha. A Bíblia não inventaram naquela época. Mas, por favor, o camarada estava no limite. O camarada estava sempre na pressão. Estresse é coisa nova, coisa que a gente inventou agora, que os médicos conseguiram agora diagnosticar tudo, né? Antigamente, quando não tinha o estresse, era mais difícil. Agora é assim, agora é fácil. É estresse. Qual é o teu problema? Estresse. E quer saber a verdade? Eu acho que é. Porque a pressão está comendo. Pessoal, quantas vezes eu chego em casa carregado, sabe aquela nuvem preta que baixa assim, a nuvem preta. A gente sempre tem um dia um tem a nuvem preta, outro dia o outro, né? Assim, se os dois da nuvem preta, daí meu amigo, um não consegue abanar a nuvem do outro. Então assim, é bom ir variando, né? Se ela chega em casa e diz, olha, o dia hoje estava, eu disse, não vou nem falar nada. Não vou falar porque era a minha vez, mas ela pulou a vez. Já foram uns 3 dias que ela chega em casa assim, então dá um tempo, ultimamente a nuvem preta anda lá, ela está lá com o espetáculo lá, então assim, que comecei sexta-feira agora, eu falei para ela ontem, eu digo, olha, chega domingo, que é o domingo que vem, tipo assim, já passou tudo, chega domingo, eu estou orando para o Senhor apressar os tempos, porque eu sei que ela está debaixo de pressão, e eu tenho que compreender isso, eu preciso compreender isso. Porque se ela não encontra esse apoio em casa, ela vai encontrar onde? Fora. Se a pessoa é mais feliz fora do que dentro de casa, tem algo errado. Se nós começamos a encontrar prazeres em amigos fora, em encontros fora, e eu valorizo mais o meu tempo fora, que é o que mais tem acontecido, tem algo errado. Se a minha casa não é um modelo de refúgio, tem algo que precisa ser avaliado, ou reavaliado. Eu sei que nós não tivemos, nem todos aqui tiveram bons exemplos.
Eu sei que nem todos vieram de lares onde esse lar é um refúgio, eu sei disso. Eu sei que está cada vez mais complicado nós encontrarmos bons exemplos. Eu sei disso. Eu sei que é difícil nós encontrarmos uma história. Me conta a tua história. E aí tu vai dizer, não, papai acordava de manhã, fazia café para todo mundo, mamãe logo depois vinha, já penteava os nossos cabelos, os vestidos estavam passados, o pão quente saía do forno, o cheirinho, todas as manhãs e tal. Pessoal, está difícil de encontrar essa história. Quando a história já é mais ou menos assim, mamãe e papai levantavam às 6 horas, nos deixavam na creche, nos pegavam às 6 horas da tarde, já estava bom, já está bom. Tá, mas eles te deixavam e buscavam, ou só deixavam? Não, já está bom. Já está no lucro, eles te buscavam depois. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É assim que está a coisa hoje. E nós estamos debaixo de uma sociedade e a pressão ela vai continuar aumentando. E se eu não tiver um lugar de refúgio, se eu não tiver um lugar onde eu fecho a porta, pode ser uma meia água, pode ser encostado no muro do vizinho, porque eu não consegui fazer o meu. Mas se eu não tiver um lugar de refúgio, aonde eu possa ser eu mesmo, e nós podemos buscar ali o Senhor para trazer uma solução, nós não vamos persistir, porque um reino dividido, ele não vai vencer. Eu sei de todas as dificuldades que nós vivemos, mas existe um jeito de nós superarmos tudo isso, e é o exemplo de José e Maria, quando eles colocaram os valores em cima dos desejos. Quando os valores que eles criam, que eram os valores que os uniam, foi colocado para cima dos desejos pessoais de cada um, eles venceram toda e qualquer adversidade para que esse lugar chamado família virasse um refúgio. Sabe o que acontece hoje? Os nossos desejos nos norteiam. Quando nós conversamos com casais que estão com dificuldade, isso não é só aqui, pessoal, tá? Eu vou falar, eu atendo muito mais de casais de fora, o Anderson acaba atendendo mais pessoas aqui, mas eu atendo muita gente de fora. Eu vou fazer uma enquete de cristãos e não cristãos. Eu falo muito mais com casais não cristãos, que não conhecem a palavra de Deus. E um dia eu fiz uma enquete, avisei a minha esposa, eu vou anotar no telefone. E eu fiz uma enquete e 80% dos casais que estavam com dificuldades, cristãos e não cristãos, tinham tido relação sexual antes do casamento. Tá, Robson, mas isso quer dizer que então isso é certo, se teve... Não estou falando que isso é certo, eu estou dizendo que é muito comum. Você sabe por quê? Porque nós, e não sinta-se condenado, não estou aqui para condenar, não é o meu trabalho, quem faz isso é o diabo e ele já faz muito bem isso, a função dele é essa. Não sinta-se condenado, nós estamos aqui discutindo a palavra de Deus, certo? Mas o que acontece é quando eu coloco os meus, no caso de José e Maria, eles colocaram os desejos deles de lado e trouxeram os valores do que eles criam para andar juntos, e aquilo os sustentou, e eles resguardaram os desejos de lado até o momento certo, e eles valorizaram mais o projeto do que a si próprios. Eles valorizaram muito mais o objetivo a ser alcançado do que o meu desejo carnal que passa. E é muito comum nós suprirmos um desejo carnal e valorizarmos o eu e o ego, e na realidade nós não temos condições nenhuma de tocar esse projeto adiante, porque eu já até perdi o respeito pela outra pessoa, porque a minha necessidade já foi suprida, eu já enchi o saco da cara dela e agora eu posso procurar outra. Quando eu valorizo o projeto, eu tenho algo muito maior do que as minhas necessidades. Eu tenho um projeto de longo prazo chamado família. Um projeto tão único, tão especial, um lugar de refúgio tão único. Que não importa a dificuldade que vai bater na nossa porta, e vai bater na nossa porta, ali há um lugar de refúgio.
Eu sei que esse conceito, talvez para você, família, como um lugar de refúgio, possa ser bem difícil, porque nós não tivemos um modelo disso, mas nós podemos ser o modelo disso. Se nós não tivemos, nós podemos ser esse modelo para os nossos filhos. Um lugar tão especial, com falhas e com problemas. Ou você vai me dizer que José e Maria nunca brigaram, só porque não está na Bíblia. Ele falou que tem um monte de coisa que aconteceu e que não está escrito. Agora, uma briga feia, um perrengue, com certeza aconteceu. Com certeza aconteceu. Você quer saber quando aconteceu? Não tenho sombra de dúvida que aconteceu. Foi quando eles foram para a cidade e lá perderam Jesus. Aos 12 anos, ele sumiu, perderam a criança. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho muito difícil. Quem é pai aqui sabe, e quem não é pai, com certeza é filho. Acho muito difícil José não ter olhado para ela e disse assim: a culpa é tua. Claro que a culpa é tua, tu devia estar cuidando. Eu estava ali comprando as linguiças, a salsicha e as carnes de porco e as banhas e não sei o quê, e tu perdeu a criança. Tu perdeu, como é que tu perde? Uma multidão está aí. Quando é que nós vamos achar essa criança? Nunca mais vamos achar essa criança. Não é assim que funciona? Primeira coisa assim, ó, tu é tu. E aí o pau comeu. Se Maria era mais tranquila, se ela era mais light, mas com certeza ela levou um xingão naquele momento. Acho muito difícil não. Acharam Jesus muito tempo depois sentado lá no templo, discutindo, lendo a palavra, tudo certo. Jesus estava tudo na boa. Estava tudo certo com Jesus. Os dois já tinham se pegado muito tempo antes. Primeiro é o pânico de achar a criança. Nós perdemos o Luca na beira da praia. Dá para imaginar, perder ele, né? Os outros, ele com certeza, pois bem, a gente está de olho. Sabe o que é você olhar uma criança assim, ó, tô olhando, pisquei isso. Quem é pai sabe o que eu estou falando. É assim. Ele fala, mas você não estava olhando? Eu estava olhando. Eu estava olhando. Sabe o arrebatamento, num piscar de olho? Puf, sumiu. E ele estava vindo com o baldinho da areia, da água, e ele viu um outro menino, uma outra criança lá que estava brincando, e ele resolveu mudar e se abaixou junto com a criança. Então assim, ele camuflou ali, e eu olhei, levantei, e pronto. Eu digo, um dos piores sentimentos que eu acho que um ser humano pode ter é perder um filho. Acho que pai não foi feito para perder filho. E quando passa na sua cabeça, quem leu A Cabana, meu amigo, aquele livro me estragou com as minhas crianças, porque aquele livro fala que um pai perdeu os filhos. Quando acontece uma coisa assim, eu lembro do livro. O livro é uma bênção. O livro é fantástico, ministra o nosso coração um monte. Mas quando eu perco meus filhos, o livro vem. A história triste que aconteceu vem. Quando você acha... Você começa a brigar com o cônjuge. Tá, mas você já achou a criança agora? Não, mas a gente briga, eu acho que para aliviar, acho que era o estresse, tá entendendo? Daí você briga depois, não tem problema, não foi culpa de ninguém. Mas a gente tem que dar uma brigadinha no final. Você pergunta para a criança, está tudo certo, estava brincando, até fiz um amigo novo ali. Eu ganhei um picolé de graça, assim, está tudo certo. Mas a gente tem que dar uma brigadinha. A família de José e Maria não era perfeita, mas porque eles conseguiram botar os valores que os unia acima dos desejos pessoais, eles conseguiram superar as adversidades que foram inúmeras. Nenhuma família foi tão bem preparada para encarar o que viria quanto essa, porque Deus sabia que viria. Deus sabia que viria. O que Jesus passou, ele precisava ter um apoio muito grande na sua família. Ele chorava aos pés de Deus e ele se aconselhava aos pés dos seus pais. Foi o seu pai terreno que ensinou ele a trabalhar e a ter uma profissão. Foi a sua mãe que ficou com ele até o último dia da sua vida. Sabe como é que chama isso? Família. Não era perfeita, não tinha dinheiro, mas foi o suficiente para eles vencerem todas as adversidades que eles passaram na sua vida.
Quando nós falamos em conceito de família CTF, é para que a gente supere as adversidades enquanto igreja do Senhor Jesus na face da terra, que também virão. Mas quando a gente sai daqui, nós vamos para a nossa casa. Nós temos o nosso grupo de amigos, que pode ser a nossa família, se nós não a temos, que também pensam juntos, que também andam juntos. Quando nós falamos em família, é um conceito de refúgio tão único e tão gostoso, que por mais duro que seja o meu dia, por mais complicado que seja o meu dia, eu estou louco para chegar em casa, fazer um mate, e pelo menos botar para fora, e dizer, aqui eu posso ser seguro, aqui eu posso dizer que está difícil. Quantas vezes eu consolei ela, a minha esposa, e quantas vezes ela me consolou? Acho que ela me consolou muito mais. Quantas vezes ela me diz assim, olha, tu está 1 hora conversando aí, falando, que nem uma mulher, tu fala. Eu digo, olha, não me dei conta que eu estava falando tanto. Mas vai longe. Mas é só lá que você consegue isso. Não tem outro lugar. E eu preciso ceder os meus desejos para que o projeto família fique acima de tudo isso, para que os valores que nos unem ficam acima de tudo isso. Não há igreja que prevaleça se os nossos valores não nos unirem. Não há empresa, sociedade que prevaleça se os valores não unirem os proprietários. E não há família que prevaleça, que acima dos desejos pessoais estejam os valores do projeto. Não vai sobreviver. Nós não vamos passar as adversidades. E quando as adversidades vierem, nós vamos estar tão focados no eu, tão focados em mim mesmo, nos meus sonhos, nos meus desejos, na minha vida, na minha história, nos meus problemas, que não vai valer a pena ficarem juntos, porque os valores não os unem, mas os desejos os uniram. E não o que vocês creem os uniu. Sabe quando eu decidi que a Raquel era a pessoa que eu tinha que casar? E a gente acaba se expondo, é o único exemplo de família que eu tenho, não posso dar outro, é só esse que eu tenho. Quando eu me dediquei, eu estava fazendo um trabalho voluntário no México, ministrando lá, eu estava 3 meses lá, e nós não estávamos namorando, só trocando e-mailzinho e coisinha e zoinho, mas não estávamos namorando, embora o meu pai já tinha me aconselhado a ir embora de casa com amor, com carinho. Ele disse, eu acho que está na hora de ir, né? Vai. Na verdade ele não disse assim, eu entendi, né? Mas ele me disse um dia, ele disse, olha, sabe uma menina legal para te namorar, que é de família, que tem valor? É a Raquel, podia. Eu digo, papai, tu notou antes que eu, cara? Vai, assim, tipo assim, tu está com dificuldade de enxergar, eu te ajudo. Assim, vai. Nós não estávamos namorando, alguns sabem disso, nós não estávamos namorando. Um dia, o Anderson tinha casado, eu fiquei em casa, eu tinha 21, 22, e ele disse, vamos almoçar fora? Hoje vamos. Sabe aquela história da família, entra no carro, vamos almoçar fora? Vamos. Ele achou lá um lugar nas colônias, Picada, São Paulo, um lugar que eu nunca tinha ido, não sabia que existia, achou lá um clube, uma comida alemã muito boa, sabe aquelas tias que fazem umas comidas boas e que botam tudo na mesa assim, sabe aquela louça branca dessa grossura, que é mais pesada a louça do que a comida que tem dentro? Assim, ele achou um lugar, vamos almoçar, vamos. Eu convidei alguém para ir junto, pode? Claro. Ele passou na casa da Raquel. Ele ligou para lá. Meu pai. Ele ligou, tipo assim, se tu não sabe fazer assim, eu vou te mostrar como é que funciona. Daí ele ligou, daí ele falou com o pai e a mãe dela, ele convidou. Aí o pai e a mãe dela foram na sacada, ficaram assim, olhando embaixo, ela indo, e eu... Tipo assim, o cara tem essa idade e não se mexe, né? Tipo, então nós fomos ali, ela ali, do lado do Uninho, né? Sacudindo até Picada, São Paulo. Que assunto que eu ia ter com a mulher? Tua carteira de motorista, venceu.
E o pai e a mãe feliz na frente, levando o nene atrás. E eu passo 3 meses fora ministrando nessa igreja do México, onde eu conheci o Fabian, líder de louvor aí que muitos conhecem também. E eu fiquei sozinho aquele tempo todo trabalhando na igreja e ajudando e voluntariando. E eu senti falta de alguém para me ajudar. E ali eu decidi que essa era a minha vida. Eu decidi, quer saber, cara, isso aqui vai ser a minha vida. Vai ter jeito não. Deus me chamou para esse troço, eu vou botar a mão no arado, daqui eu não saio mais e eu vou ter que achar alguém que carrega os mesmos valores do que eu. Vamos começar achando alguém que crê na mesma coisa, que carrega nos mesmos valores, porque essa vai ser a minha vida. E eu decidi que era ela. E de fato a gente tem carregado, cada um de um lado desse arado, nesses anos todos. E tem sido prazeroso a gente viver família com todos os conflitos, com todos os problemas. E quando o fardo está difícil, e quando a coisa está complicada, e quando nós estamos realmente cansados e com dificuldade, a gente começa a olhar e dizer assim, mas tem valido a pena cada sacrifício por amor a Ele. E quando nós tirarmos Ele, e se nós tirarmos Ele do nosso relacionamento, não tem nada mais que nos une. Você pode dizer que você tem filhos, os filhos não seguram o relacionamento. Você pode dizer que tem uma questão financeira, a questão financeira não segura o relacionamento. Muito pelo contrário, é um dos maiores, segundo a Sociedade de Psicologia, tem um site muito legal que fala sobre índices de muita coisa, e um deles fala que esse é um dos grandes problemas que separam os casais, é a questão financeira. O amor, o dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele traz um problema, mais ou menos assim. O que você quer para a sua vida? Que ambiente você quer ter? Que refúgio você quer formar na sua vida? Toda vez que vocês botarem os desejos em cima dos valores, vocês terão problemas. Porque os desejos mudam. Nós mudamos com o passar do tempo. Dizem que até o nosso paladar muda em 7 anos. Hoje ao meio-dia eu comi um pratão de salada, comi de 3 na realidade. Aí a Nicole olhou, pai, para que comer tanta alface? Eu falei, Nicole, tu sabia que quando eu casei com a tua mãe, eu não comia sequer, olha, temperinho verde era o máximo de verde que entrava no meu prato. E hoje eu comi o dobro de salada dela. Nós mudamos, mas os nossos valores precisam estar juntos. Senão nós não vamos prevalecer as dificuldades que virão. O nosso lar, por mais simples que seja, precisa ser um refúgio aonde eu possa, ou nós possamos juntos encarar as dificuldades que já estão batendo na nossa porta e que ainda virão. Vamos ficar em pé, por favor?